com a luz, eu coloquei a substância, ela entrou dentro da célula. Tá? Aquela parede danificada da célula fez com que ela fosse absorvida. Ela está lá dentro. E aí eu jogo a luz em cima dela com um determinado tempo, energia e tudo mais. Ótimo. O que aconteceu ali dentro? Essa luz capta, essa substância capta a luz, se transforma num outro tipo de substância, ela começa a ter alterações que vão culminar com a ativação do oxigênio, que a gente chama de oxigênio singlet, que é um oxigênio altamente reativo que vai destruir a célula. Então o oxigênio é que vai ter aquele chamado efeito citotóxico. É ele que vai finalizar a nossa conversa aqui. Então eu coloquei uma substância que captou a luz. Quando ela capta a luz, ela reage dentro da célula, libera substâncias que vão ativar esse oxigênio, como se fosse aquela coisa do laser lá, que a gente ativou os fótons lá. Então ele vai ativar, muda o oxigênio de estado que ele está no estado simples, passa para o estado ativado, e esse estado ativado destrói a célula. Tá? Então é uma coisa muito interessante que pode ser que vocês venham a ter contato. Então a terapia fotodinâmica ela está sendo amplamente difundida agora e expandida para vários tipos de tratamento, não só tratamento de certos tipos de câncer de pele, ninguém vai querer tratar um melanoma com esse tipo de terapia, nem mesmo um espino celular, a gente vai tratar um vaso celular, uma queratose, tá? Mas até algumas outras coisas, uma disqueratose de Bowen, que aí já é um outro papo também, mas que faz parte da área dermatológica. E já estão pensando em fazer até em outras áreas mais profundas na pele, né? Não só na pele, mas aproveitar a estimulação para outros tipos de tumores também. Isso é uma coisa muito interessante, está crescendo, para você ter ideia, ainda nem tem total aprovação de FDA, de Anvisa, de tudo mais, para a realização de certos tratamentos. A gente acaba fazendo porque vê resultados, mas ainda precisa de muito estudo e muita coisa para ser totalmente colocada em prática. Tá? Se usa muito atualmente. Tá? Para vocês terem uma ideia do que é isso aqui, no final eu vou estar falando alguma coisa importante para isso, mas só para vocês terem uma ideia. Isso são áreas de queratose actínica, tá? Na região do pescoço, após tratamento com a terapia fotodinâmica. Tá? Aqui um carcinoma basocelular sendo tratado. É importante prestar um pouquinho de atenção nas fotos, nas identificações, para a gente ver depois por que isso aqui é importante. Isso é só mostrando a terapia fotodinâmica, tá? Mas isso tem uma importância um pouquinho lá na frente. Dá uma olhada nessa lesão. Se você for olhar só a lesão assim, desse jeito, você pode pensar numa pústula, numa lesão acneica. Isso é um basocelular, tá? É evidente que se eu estou aqui, como vocês, e olho isso aqui, a primeira coisa que eu vou pensar, eu não sei o que é. Eu vou pensar numa pústula. Nós vamos ter que chegar muito perto para ver que existe uma borda perlácea, que existe telangiectasia, que existem algumas coisas. Claro que uma foto é uma foto, ao vivo é outra coisa. Então a identificação ao vivo tem uma outra conotação, tá? Mas isso aqui tem uma importância mais para frente. Aqui também, esse é um basocelular já mais característico, mais fácil de fazer uma identificação. E depois da irradiação você vê que ele melhorou, mas não desapareceu totalmente. Então é necessário que sejam feitos novos tratamentos. Tá? E aqui é que está. Por que eu falei aquilo? Isso aqui é muito importante. O paciente sempre deve ser analisado previamente por um dermatologista. Primeiro, para saber o tipo de pele, saber se ele tem alguma lesão. No caso daqueles, por exemplo, a gente não pode fazer um tratamento com um tight skin num paciente que tem um carcinoma basocelular. Eu vou estar estimulando esse carcinoma muitas vezes a crescer.
assim como outras patologias, a gente vai ver também no próximo slide, outras contraindicações que a gente tem de uso da máquina. Tá? Existem contraindicações relativas e contraindicações absolutas. Tá certo? Então, muito importante, precisa ser feito uma anamnese completa, saber se ele tem alguma doença genética que impeça, ele pode ter uma doença autoimune que gere produção de anticorpos, por exemplo, um lúpus. O que é o lúpus? O lúpus é uma doença que tem anticorpos ante o núcleo da célula. Então, se eu tenho uma célula íntegra, eu não tenho problema nenhum com essa célula. Os anticorpos não conseguem fazer nada. Se eu romper essa membrana, os anticorpos entram, agridem o núcleo e daí se gera o quadro. Seja eles só na pele, né, que é o lúpus eritematoso discoide, que é só na pele, ou o lúpus eritematoso sistêmico, que vai agredir outras áreas do organismo. Porém, como é com o estímulo de luz, eu posso destruir uma célula, uma membrana de célula, tá? Que, como eu falei, pode ser uma coisa reversível, sem grande problema. Porém, se essa pessoa tem lúpus, eu vou estar induzindo o aparecimento de lesões de lúpus. Então, eu não posso estar fazendo uma terapia com luz num paciente que tem lúpus eritematoso. Então, daí a necessidade de uma avaliação prévia de um dermatologista para ser utilizado a máquina. Então, as contraindicações que a gente vai ver, por exemplo, pacientes grávidas, é uma contraindicação, assim, aí é que entra a coisa de ser relativo ou não, né? O que pode acontecer de mal para o nenê, efetivamente? Nada. Nós estamos estimulando luz, pele, é uma coisa, não vai para a circulação, não vai acontecer nada disso. Mas aí a gente vai pensar em algumas coisas. Por exemplo, a mulher, nesse momento, ela tem, pelo aumento do hormônio feminino, uma tendência maior, algumas mulheres, de desenvolver um cloasma, que é o cloasma gravídico. Isso não é para todo mundo, né? Então, algumas pessoas que têm essa tendência, quando estão grávidas ou quando tomam anticoncepcional, por exemplo, podem ter um aumento disso. Eventualmente, não é o estímulo de uma luz ultravioleta que vai estar estimulando a produção da melanina lá pelos melanócitos. Porém, você pode correr um risco de, eventualmente, aumentar um cloasma, você vai ter um problema com essa paciente. E outra, gravidez é uma coisa extremamente ímpar, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer e é uma coisa muito, muito importante. Então, de repente, você entrar com um método desses, eventualmente a pessoa tem qualquer outro problema lá na frente, vai poder culpar você por esse tratamento que você fez. Então, passa a ser uma coisa de uma contraindicação relativa, tá? Assim como também epilepsia, agora, tumores malignos de pele, dependendo do caso, nós não vamos poder fazer, entendeu? Eczemas ou dermatites agudas, porque nós podemos agravar, eventualmente, um quadro desses pelo estímulo. Doenças autoimunes, como a gente falou, o lúpus, a esclerodermia, o vitiligo, tá? O vitiligo, ele tem um problema interessante. Ele tem um fenômeno que a gente chama fenômeno de Koebner. O que é esse fenômeno? Aonde eu produzo uma lesão, tipo, eu caio e dei uma ralada no cotovelo. Aonde eu produzi essa lesão, eu posso desenvolver uma lesão de vitiligo. Isso é característico. Faz uma cicatriz aqui, pode aparecer uma lesão. Pode, né? Não é uma coisa que vai aparecer, mas pode. Então, como a gente provoca agressão com a lâmpada, eu vou ter que ficar meio de sobreaviso se eu vou conseguir fazer isso ou não, se eu vou conseguir desenvolver ou não uma lesão de vitiligo num local que eu estou estimulando vários. Só que de repente a pessoa fica com uma pele maravilhosa, lisinha, mas branca. Não sei se vai ser muito legal. Uma outra coisa muito importante que a gente já tinha falado aqui, o uso de medicamentos fotossensibilizantes como o Roacutan. Então isso também é uma contraindicação, porque nós vamos estar estimulando ali, eventualmente, o aparecimento de um eczema, alguma coisa.